Olá, estamos aqui mais um Você em Cena, com mais um convidado que entra em cena com a gente, trazendo a sua experiência, a sua história, para a gente contar aqui e fazer o nosso time de contadores de história e de histórias bacanas, né? Então hoje quem está em cena é o Cláudio, né? Vamos começar com... E ele vai se apresentar. Quem é o Cláudio? Primeiramente, obrigado pelo convite, João. O Cláudio é um grande sonhador que sonhou um dia ser empresário e hoje eu tenho a minha empresa de aparelhos auditivos, uma distribuidora no Brasil todo. E esse sonho não parou por aí. O meu sonho também é ver o Brasil empreendendo cada vez mais. Isso me motivou a criar o podcast Arte de Vencer. Mas antes de o Cláudio menino, quem foi o Cláudio? Quando ele entrou em cena, ele Ah, era o, filho de quem? Dos irmãos? Quem era o Cláudio lá pequeno? o Cláudio é o filho mais novo, é o caçula do seu Zezinho e da dona Elvira, né? Zezinho de São De Paulo? São São Paulo Paulo. mesmo. Elvira também. Elvira, minha mãe sempre dedicada para os filhos o tempo todo, virou mãe, largou toda a profissão para virar mãe, e meu pai lá com dois, três empregos para sustentar uma família de três filhos, né? Três filhos, você Três é o filhos. Eu sou o caçula, caçula. isso. Aí vem os nomes, aí vem A minha irmã mais velha, Eliane, depois o meu irmão do meio, Júlio, e depois eu. Eu tenho uma diferença grande de idade, né? A minha irmã é 9 anos mais velha, meu irmão 6 anos mais velho, então e o caçula o veio. caçula veio para agitar toda a família E o também. Zezinho fazia o quê? O Zezinho, ele tinha o sonho de ser engenheiro, mas nunca conseguiu fazer uma graduação. Uhum, Só teve segundo grau, mas estudou bastante. uhum, Trabalhou sempre com queimadores industriais para caldeiras, uhum. né? E também devo muito a ele, porque foi um dos meus primeiros empregos, foi com ele Ah, também. foi junto também. Apesar dele ter me incentivado muito para ir para engenharia, mas não fui para esse lado. E, e ele sempre na área de vendas, depois nessa área técnica de engenharia, combustão, então ele tem uma carreira aí Tá. de mais de 40 anos dedicado para isso, E desde o início, então, dentro da indústria, né? dentro da Você indústria. tinha essa visão? Você ia continuar com a indústria, talvez em outro ramo, mas você tinha já alguma outra visão de jovem, É que com 7 anos de idade, isso até conta no meu é, podcast, eu já sabia exatamente o que eu queria ser, né? Então, com 7 anos, eu já dizia que eu queria fazer administração de empresas, que eu ia trabalhar numa multinacional, ia ser diretor de uma grande multinacional e depois eu ia empreender, com 7 anos de idade. aí você Eu fez. fiz exatamente isso, Ah, passei por todas essas que etapas. legal. É, apesar que eu vim de uma família de engenheiro, meu pai queria, porque queria que eu fizesse engenharia, meu irmão se tornou engenheiro, né? A minha irmã foi para a área da pedagogia, hoje ela é diretora Uhum. numa escola em Campinas. Meu irmão é engenheiro, deu oportunidade de engenharia de ele trabalhar na sede da GM lá em Detroit, nos Estados Unidos. Está lá já há muitos anos, né? E eu fui o único empreendedor ali de Uhum. casa, né? Por mais que a minha família sempre quis empreender, meu pai sempre sonhou, minha irmã sempre sonhou ter a própria escola, mas eu fui o único que tive a coragem de De empreender. empreender. E aí, o seu grande emprego, vamos dizer assim, quando você viu que era isso mesmo, e você teve uma projeção, foi já nessa área que você está hoje? O aparelho auditivo, sem dúvida nenhuma, tanto que eu estou nesse mercado há 27 anos, né? Foi a grande alavanca do meu sucesso. Você entrou nela por quê? Eu entrei como estagiário, na verdade, né? Então eu sempre trabalhei por conta, comecei minha trajetória em banco, né? Comecei no Banco Crefsul, Citibank, Banco Noroeste, passei como Ah, desde office boy, né, nessas empresas, depois na parte mais o banco foi administrativa. só para ter um salário, pagar o Exatamente. sonho. Mas eu fiquei fascinado quando eu trabalhava no Banco Crefsul, que eu trabalhava dentro do cofre, né? Então você vê aquela movimentação de dinheiro Dinheiro. entrando e Ah, saindo todos os dias, era um negócio absurdo. E depois eu fui, em função até da própria faculdade, eu trabalhei na Sharp também como digitador, né? Porque existia aham, digitação, né? Depois eu tinha que fazer estágio pela faculdade, aí eu tive uma grande escola que foi a Polaroid, no meu caminho. A Polaroid tem amigos lá até hoje, mas foi uma empresa que me deu uma visão sistêmica de negócios de empresa.
porque ali eu teve a oportunidade de estagiar em todas as áreas, passei por todas as áreas, desde finanças, fiscal, logística. E aqui em São Paulo? Quando eu entrei, ficava no bairro do Itaim Bibi, É. depois eles se mudaram para Tamboré, e ali eu vivenciei mais um pouquinho a parte de empilhadeiras, essas Tá. coisas também, que é a parte de depósito, então Sim. passei por todas as áreas. Depois eu recebi uma proposta de estágio que pagava muito melhor, que foi na área de aparelhos auditivos, que a Siemens tinha uma divisão de aparelhos Sim. auditivos, entrei lá. Muito rapidamente eu já fui efetivado, fui para a área de marketing, gerenciei uma área de marketing com 21 anos de idade, atuando tanto na área de audiologia quanto na área de odontologia. E encontrei um líder que soube reconhecer que eu era um garoto cheio de Uhum. sonhos e que queria muito mais, e ele foi me abrindo muitas portas, a empresa foi crescendo, criando novos departamentos. Então passei também por diversas áreas, controladoria, passei por vendas. Não era uma coisa que eu sonhava assim muito de criança. Uhum. Eu sempre quis muito a parte de marketing, sempre me encantou bastante, e finanças. A parte de vendas não era muito a minha praia, mas eu de repente recebi um convite para cuidar de franqueados dentro da área de aparelho auditivo, que eram mais de 120 franquias, e atuando praticamente sozinho. Então foi um grande desafio, apanhei muito no início, mas ali eu fui picado pelo mosquitinho da venda. E Te ali, impulsionou para o empreendedorismo. exatamente. Porque aí facilitou o caminho, porque empreendedorismo sem venda é muito difícil, né? Sim, Então era o sim. que esbarrava. E aí depois acabamos fazendo um excelente trabalho. Essa empresa depois foi adquirida por um grande grupo suíço, que é a maior empresa do mundo hoje no segmento de aparelho auditivo. Uhum. E eu atuava na área de varejo. E o fabricante não queria varejo, ele queria só um modelo de distribuição. E convencemos eles a continuarem com o modelo de varejo, porque era rentável, apesar que no mundo todo eles não tinham essa expertise, mas era uma área rentável dentro da empresa. E a gente queria mostrar que poderia ser ainda a divisão de maior faturamento e rentabilidade Sim. lá dentro. E aí eles deram um ano para a gente provar que o modelo de negócio funcionava. E eles gostaram tanto que nós tivemos, depois desse ano, autorização para abrir mais de 40 lojas próprias. Então aí eu exerci a função de diretor de varejo. Como é que chama a loja? Era Centro Auditivo Fonac na época. Tá. Hoje já tem outro nome da Aham. Holding da Aham. Sonova. E comandamos então uma grande expansão de 40 unidades próprias. E o que foi legal é que virou case para o mundo todo. Então hoje esse grupo ela é detentora de milhares de lojas em todo o mundo, então abriu os Sim. olhos deles para Você, o varejo. você participou de uma mudança importante dentro de várias empresas, né? É, De uma empresa que gerou outra, que foi comprada por outra, que teve expansão. É um excelente aprendizado, né? De vida, é que as grandes empresas eles não olham muito para o varejo, porque o varejo é difícil, é muito detalhe. Para grandes corporações, muitas vezes é complexo essa sim, parte de sim, varejo. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostrou que com um projeto bem desenhado, com as pessoas certas, com as metodologias corretas, era possível ter uma padronização, que eu acho que era a principal preocupação deles, sim. ter uma padronização, e também uma rentabilidade, porque o varejo hoje, ele realmente, para o segmento de aparelhos auditivos, ele é muito mais rentável do que ter um Sim, intermediário no meio, sim. né? E hoje, como é que tá? Como é que é? Essa empresa continua, mas É. aí em 2012 eu decidi abandonar um excelente cargo e Aham. salário de Sim. diretor nessa empresa, onde eu me casei com uma fonoaudióloga Aham. e decidi empreender, abrir o Espaço da Audição. Aham. Comecei como varejista, comecei com duas lojas, uma em Aham. Moema, outra no bairro da Lapa, Sim. ao mesmo tempo, aquela loucura de querer Aham. De querer empreender. empreender. E graças a Deus foi um sucesso desde o início. Rapidamente avançamos para uma terceira loja. A gente já tinha um faturamento bem expressivo. Aham. Em 2017, nós recebemos um convite de um grande amigo que trabalhou comigo nessa empresa. Ele assumiu a presidência de um outro grande grupo internacional e ele me fez o convite para fazer a distribuição. Então, além de fazer o trabalho B2C,
Uhum. fazer também um trabalho Uhum. B2B, Certo. fomentando pontos de vendas com distribuindo a marca, que era uma Sim. marca que passou por muitas dificuldades de rejeição aqui no Uhum. Brasil um tempo, mas eles vinham com uma outra filosofia de produto, de branding, e eles queriam Sim. implementar. E a gente foi um desses parceiros dessa empresa, e em 5 anos a gente transformou nessa marca a marca mais desejada pelos centros auditivos e fonoaudiólogos. Inclusive, e nesse período nós nos tornamos a maior rede de distribuição de aparelhos auditivos também. E de fora a gente acha que não enxerga às vezes muitos mercados, né? Como esse, né? Porque é específico para uma população, Exato. né? Então quem não precisa e quem não trafega Nem ali, vê. você não vê, né? Eu tive contatos bastante por causa da TV, né? A TV ela usa o aparelho auditivo como um ponto Ponto. eletrônico. Exato. Eu tive, Fornecemos muito já. eu tive um pequeno contato, né? Que a gente os 8 anos que eu tive na Band, a gente usou muito, né? A Teleponto, que era o nosso Isso. fornecedor, e era nosso, para diretor, é o grande anjo da guarda, é o ponto, né? Eletrônico, E né? era interessante porque se fazia muito formato de permutas, né? Então acabava beneficiando tanto a emissora quanto a Sim, empresa que fornece sim. por meio de É, visibilidade. que para quem não sabe, o ponto eletrônico para a minha profissão, né? Como diretor, não existiria meios de a gente coordenar uma gravação sem ter o ponto para a gente conseguir comunicar com o apresentador, para ele não ter um fone, né? Exatamente. E quantas, nossa, diariamente isso era a grande ferramenta do diretor, né? O desafio na época era na Avenida Paulista, com interferência E, das mas aí antenas, né? até microfone normal, se ele, é, teve uma época que o movimento de gravação em volta da Paulista era só com fio, É não verdade. tinha Era muita interferência. interferência. Peguei bem E essa você vê, época. são até empresas que a gente não sabe, mas para quem não sabe, né, na televisão também usa, tem uma grande população que usa, né? Mas tem um fato curioso também da Polaroid. Posso contar aqui Pode, rapidinho? lógico, deve, Você sabe quem né? que era o maior cliente de compra de filme da Polaroid? Porque não existia a máquina digital ainda, É, né? Era só mas a foto eu, com eu revelação. fiz parte eu vivi nesse mundo que existia revelação, né? E o maior cliente da Polaroid era a Rede Globo. Justamente para poder tirar as fotos dos Na hora, né? cenários, dos É, figurinos, tudo na hora, para ver como é sim. que tava, sem correr o risco de tirar a foto e não conseguir revelar, É, queimar tudo. Então era muito para ter um consumo. retorno. Você sabe que você fez agora até eu relembrar aqui acho que um momento que eu tenho como um quadro na minha vida profissional. Por muitos anos, eu gravava, dirigia e produzia no interior. Então eu tinha sempre aquela, puxa, eu preciso ir para os grandes centros. Mas eu estava caminhando bem, né, na produção, tinha produtora, tinha muita. Eu sempre fui muito atirado. E por volta de em 98, 99, 98, eu tive uma chance de fazer uma oficina que a Rede Globo ofereceu nas suas afiliadas. E eu, como eu prestava serviço para a Band, naquela época ainda muito tímido, ainda algumas coisas que eu gravava para a Band, eu falei, os caras fazem inscrição lá, mas eu não vou conseguir. Sou do concorrente, né? E eles distribuíram as vagas, né? A intenção deles era atingir profissionais de todas as cidades, das regiões das afiliadas. Então, afiliado da Rede Globo de Campinas, que é a IPTV, eu era de Piracicaba. Então, as vagas distribuídas eram as 8 pessoas para Piracicaba. E como eu acho que não tinha muita gente, eles Deu pegaram o cara certo. da Band. E eu fui fazer, e porque me fez lembrar, quem ministrou esse curso foi Reinaldo Buri. Reinaldo Buri foi um dos primeiros diretores da Rede Globo, lá da época da Tupi ainda. Então, já era um senhorzão aposentado na época. A família inteira dele, a Margarete Buri, que escrevia as novelas para a Globo. Ele foi um grande diretor da Globo. E a história dele foi essa. Ele trabalhava na Rede Globo
ele fazia As foto, fotos. porque na época que ele começou, não tinha o videotape. Não tinha como você rever. A É, novela acontecia como uma rádio, era na hora, na plano hora. de sequência e ao vivo, os monitores espalhados pelas cidades, pelas grandes cidades, né, São Paulo. Viu, não viu, não tem videotape. Então ele começou na Rede Globo fazendo foto para que os artistas se vissem em cena. Olha Que que louco. Acho que foi interessante. até antes do... Ah, com certeza. Mas você me fez lembrar essa história de o Reinaldo Buria. Eu fiquei, não sei porque ele foi com a minha cara e a gente ficou muito amigo. Naquela época ele levava os bastidores das novelas, né, para dar a aula, e tal. A grande escola também, Foi né? muito legal esse meu amigo aí, Reinaldo Buria. Mas é engraçado, né? A quantidade de coisas que envolve e que as pessoas não enxergam, né? É o que a gente, aqui, o propósito é cutucar as pessoas, porque a gente vai entrando em cena É, na vida, né? Então, quando a gente provoca no começo, né, quem é o Cláudio, a gente já remete ao Cláudio de hoje, mas você entrou em cena muito antes, é verdade. né? Você não pode sair de cena um menino, que corria ali com os irmãos, com o Zezinho, tudo faz parte do hoje, né? Então, e quando a gente não esquece, quando a gente entra em cenas, cada hora entra em cena um pouco mais ousada, né? Então, a gente se fortalece hoje, né? Porque o nosso treinamento, que chama, tem um nome, né, do nosso papo aqui, que você ensina, que é a nossa mentoria, é exatamente isso. A gente só se fortalece se você ter a sua história ali junto com você carregando. É Isso te verdade. fortalece, né? E te faz sempre o grandioso Cláudio que é, né? Quando a gente se perde, se esquece um pouquinho das bases da nossa história, e quando a gente entrou em cena lá atrás que não era fácil e a gente plantou, a gente enfraquece, né? E agora, aí chegando no momento, voltando para o momento em cena de agora, então você hoje é um empresário do ramo que aproveitou todas as vezes que a vida te deu oportunidade, então você trabalha hoje com Exatamente. uma Muito rede de focado em um loja. único É, produto, que são aparelhos auditivos, né? sim, Hoje não tenho mais loja própria, né? Descobri que o é, Brasil é muito grande, com muitas oportunidades e aham, possibilidades, e que seria mais interessante eu distribuir a minha experiência, meu know-how e uhum, minha atenção em canais de vendas ao invés de eu aham, ter o meu a próprio, loja. né? Então, hoje somos uma rede com mais de 300 pontos de atendimento em todo o Aham, Brasil, é, muito focado em prestação de serviço, com produtos de alta tecnologia. E eu acho que o mais desafiador ainda durante todo esse período é justamente a conscientizar as pessoas para a área da saúde como um todo, porque sim. apesar de eu atuar com um produto específico, uma área Uhum. muito específica, que é a audiologia, mas nesse período eu conheci muitos profissionais de saúde e a gente vê o quanto falta muitas informações e que a gente poderia cuidar muito melhor da nossa saúde, né? Sim. Então, eu acho importante eh, os canais de comunicação cada vez mais se envolvendo e eu fico muito feliz hoje que o tema saúde seja um dos temas mais buscados na internet, né? Uhum. E que eu acho que a de 2020 para cá, com tudo que a gente passou, as pessoas têm se preocupado mais com a sua Muito, né? saúde, né? Então, eu É, acho que isso é um tema bem legal, até sim, porque foi muito impactante, né? No momento que a gente passou, porque muitas pessoas descobriram seus problemas ali sim. quando tiveram que usar máscara e começaram a ver que tinham dificuldade de entender, perdi o apoio É, da leitura sim. labial, né? É. Então, assim, realmente foi muito transformador até Um para o nosso turbilhão de coisas, né? segmento, Que né? muda costumes, vem o medo, vem a preocupação, não vê, perde sentidos, foi uma preocupação. E hoje o meu papel é ajudar outros pequenos empresários, até profissionais de saúde, porque profissionais de saúde eles fazem uma graduação voltada para atender a parte clínica do negócio, né? Mas ainda existe uma deficiência muito forte na parte de gestão. Então, muito em breve aí a gente vai lançar também uma mentoria de gestão para clínicas, é um outro Sim. projeto que a gente tem.
mas essa área da saúde sempre foi uma área que sim, me fascinou. sim. E você atua, então, também, você vai começar agora, mas atua também em educar, né? Em Exato. ensinar, em se envolver, não é vender um produto simplesmente, né? E já tem uma rede já considerável do que você começou como empreendedor, né? E voou, né? A gente percebe, a gente se conheceu e a gente acompanha essa comunicação com os podcasts, com esse material, que você gosta de fazer isso, É né? minha Você paixão. faz muito bem, a gente até tem internamente que a gente lidar com bastante cliente, bastante conteúdo, e não é porque você está aqui, não. Se você olhar no Instagram, um dos clientes que a gente compartilha muito material é o podcast de vocês, né? Onde veio isso? Quando que você, puxa, eu preciso falar, mas eu preciso, não é só vender e estar ali na administração. Eu também quero fazer diferença para quem me ouve. Eu sempre tive como princípio que a Quando entrou melhor. em cena o apresentador. É que eu sempre tive na cabeça o princípio de que a melhor forma de você somar é dividindo, é compartilhando. E eu adquiri muito conhecimento durante a minha trajetória, então eu sei que eu posso contribuir com muitas pessoas. Cada vez que eu olho uma estatística mostrando o índice de empresas que quebram, que nem chegam a atingir o primeiro e segundo ano, eu falo, gente, o Brasil é um país difícil de empreender, mas ao mesmo tempo tem tantas oportunidades para empreender. Eu acho que muitas pessoas têm esse sonho. E em algum momento eu pensei em dar aula. Eu acho que esse era o meu enfoque Sim, principal. Ou para uma grande, ou para uma universidade, para ajudar jovens a encontrar as suas carreiras, ou até o empreendedorismo também. Já pensei em desenvolver projetos também de empreendedorismo para pessoa com deficiências, aquelas pessoas que tinham muita dificuldade de conseguir empregos. Hoje, com leis, até facilitou um pouco esse processo, mas na ocasião não tinha leis que favorecessem as pessoas sim, com deficiência. Então, cheguei a pensar e projetei até, já tinha coisas rascunhadas, mas a falta de tempo sim, fazia com que muitas vezes eu não assumisse compromissos, porque eu sou daquele que quando eu pego para fazer, eu quero fazer bem feito, né? sim, sim, Então, eu fiquei ao longo de muitos anos matutando o que que eu poderia fazer para ajudar sim, e trazer insights. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que focam no problema e não na solução, né? Então, assim, que convive muito com os problemas. E a ideia do podcast foi justamente essa. Eu falo assim, eu acho que as pessoas, elas têm admirações por pessoas bem-sucedidas e até idealizam ser uma delas. Mas a questão é que acham que muitas vezes esse processo foi simples, que as pessoas tiveram oportunidades que muitas vezes elas não tiveram, sim, seja de estudo, seja de herança, enfim, sempre acha que uma pessoa teve um favorecimento para chegar onde chegou. E dentro do network que eu construí em todos esses anos, eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não começou por baixo, é, que não sofreu, que não teve sim. dificuldades, que não quebrou, que não cometeu diversos erros, que passava a noite sem dormir. Sim. Então, É o que toda eu a falo, história. é o que eu falo, a bagagem, se você trazer ela legalzinho e como referência, ela te deixa muito forte, Exato. né? E eu também bati muita cabeça, né? Mesmo quando eu decidi montar a minha empresa, que eu achei que estava pronto, porque eu me preparei para ter a minha Aham, empresa, na hora que eu tive, eu vi que a é, prática era muito sim, diferente daquilo que sim. eu vivenciava, né? É, por mais que eu me preparei, tinha assuntos de impostos, folha de Sei pagamento, bem que é assim, isso. que É. você fala, Eu também cara. estava confortável na TV e queria empreender. Depois eu disse, ai Você meu começa a Deus, deparar com desafios é, ali, né? E muitas vezes, se você não tiver resiliência, você pensa em desistir, como eu já pensei em é. desistir, né? E pende para zona de conforto, né? Voltar para o Exato, emprego. Quantas vezes? Eu, quatro, cinco vezes eu saí da TV e voltei, vai. Porque você fica inseguro, né? Num país que traz uma insegurança, né? E as coisas começam a falar: opa, será que eu continuo? Porque perde o prazer, né? Se você É, tiver muitos problemas, né? exatamente. Então, assim, e ao mesmo tempo fala assim, puxa, se eu tivesse conhecido histórias de muitas pessoas antes de É, resiliência, de erros e acertos que tiveram,
poderia ter me ajudado Sim. a não bater tanta cabeça. Então ali o objetivo foi esse, trazer biografias, histórias de pessoas vencedoras nas suas carreiras, no que fazem, independente se é empreendedor de empresa ou um artista, enfim, todo mundo teve um É, início, né? Tem muito a ver também, né? O momento que entrou sim, em cena, né? sim, é. E mostrar todos os percalços, as dificuldades e mostrar que, assim, muitas vezes o mais difícil não é nem você chegar no seu auge, é você se manter lá. É, Porque subir a montanha pode é, parecer difícil, mas se manter lá em lá em cima também é cima. um grande É. desafio. E eu acho que é bonito, e não sei, eu ouvia, eu sempre gostei de neurolinguística, né? Então mas era uma coisa pessoal, depois comecei a usar na direção de projeto, porque eu trabalhava com pessoas, né? Até isso foi muito bom, quando eu entendi que eu não trabalhava com câmera e estúdio, eu trabalhava com Com gente. Não pessoas, né? importa o nível da câmera, importa o que você vai dizer aqui, né? Exato. Pode ser 8K, 12K, o que for aí dessa câmera. Pode ser uma VHS, né? Mas o que importa A é o, repercussão do é o que o conteúdo, ele é muito conteúdo, é a valioso. emoção sua, É, é a emoção minha, é o estado de espírito nosso, é o... E aí vem uma palavra que eu ouvia não fazer sentido, hoje faz todo sentido, que é propósito, exato. né? Quando eu vejo isso aqui, eu sempre falo para eles, para minha esposa, Tainá, não é só uma empresa, a gente é um propósito. As pessoas vão se conectar, estou feliz. É na frente de quanto deu. É, Não, aqui tem conexão, aqui eu ajudo. Como é que eu vou fazer agora para eles se conversarem? Olha só, eles se conversarem, meus clientes se conversarem, não é para. Não tem nada de financeiro para nós, mas tem conexão. Tudo bem, eles vão sentir bem e vai fazer sentido estar com a gente. Ótimo, é aí que nós vamos ganhar. Mas, em primeiro lugar, eu queria ver conexões que eu vejo hoje, aí faz sentido, total. né? Tanto é, João, que quando eu idealizei esse projeto do podcast, também foi trazer uma seguinte reflexão de uma pesquisa que eu vi, que eu achei assim assustadora, né? A pesquisa dizia o seguinte: se todas as profissões do mundo pagassem exatamente o mesmo salário, você faria o que você faz hoje? E a maior parte das pessoas respondeu que não. Então, assim, aí você vê a realidade do nosso país de pessoas com frustrações, muitas vezes sofrendo depressão. Por quê? Porque elas não encontram esse propósito, às vezes não estão fazendo aquilo que dá prazer. E simplesmente por uma questão de sobrevivência, às vezes tem que optar por caminhos, né? Que são aquele para sustentar sua Sim, família. Como o sim. empreendedorismo hoje é muito por sobrevivência e pouco por paixão, né? Quantas pessoas não vão passar pela vida nos melhores anos, né, anos úteis profissionalmente, vamos dizer assim, depois a gente acaba tendo que, vai mudando o ciclo, né, mas vão passar pela vida em busca do dinheiro para pagar a conta, Exato. né, então, que não pode se dar o luxo de ter propósito, porque você tem que... E às vezes a gente subestima, né? Então tem uma história bem interessante que eu estou tentando, inclusive, levar uma Hum, convidada para falar sobre essa história. Mas é uma moça que eu conheci que ela conquistou tudo que conquistou, né? Sabe como? Vendendo cafezinho de madrugada na frente do CEAGESP. Então ela não só ela mantém a família dela, porque ela vende bastante lá, com uma pessoa extremamente carismática que aham, conseguiu fidelizar sua clientela e hoje utiliza muito bem um meio que é acessível e democrático para todo mundo, que é a internet. sim, Então hoje ela tem muitos seguidores e ela não perdeu a essência sim, de servir o cafezinho sim, mesmo, estando num nível de vida hoje relativamente bom, mas ela sim, continua 2, 3 horas da manhã vendendo cafezinho, bolo na frente do CEAGESP, né? Então eu acho que isso que é muito legal, é, você acreditar, gostar daquilo que você sim, faz e fazer aquilo dar certo, e não sim. importa o que seja, ela tem chance de dar certo. E o propósito, quando a gente consegue visualizar e sentir que o propósito estava valendo a pena, ele se torna um salário muito gostoso, né? Sem dúvida. É assim, você fala, meu, nossa, olha como as pessoas estão usando aquilo, curtindo aquilo, tá dando certo porque nós fizemos dessa maneira. Senão eles não iam ter
terem condições de estarem ali no movimento que está, para crescer e depois cada um, até tem vários clientes, né, que relatam isso, né? Nossa, eu como vim da televisão, eu peguei, né? Eu trabalhei na televisão analógica, quando ainda não existia internet, eu já trabalhava na televisão, que era o único caminho de comunicação. É, Quantos davam entrevista? pouquíssimo. Né? Quantos debatiam um assunto dentro da sua área? Quem debatia o assunto? Ninguém. Ninguém. Quem entrevistava? Meia dúzia, que entrevistava todos os setores. Então, ele era só um perguntador. Mas qual profundidade? Então, assim, todo mundo se baseava em quê? Em entrevistas rasas, Exato. sem debater assuntos importantes, ficava só no entretenimento. Não existia internet, então como é que é, né? Como é que Só tinha era? o Clube do Livro só. Entendeu? E aí o que acontece hoje? Quantas pessoas sentam numa mesa dessa, debate um assunto, traz histórias, impacta 2 pessoas, 5, não interessa, 1.000 pessoas, mas impacta, Impacto. né? E não é descartável, né? Não está ao vivo, esse papo não está ao vivo, ele está gravado e vai com todo carinho para o ar. E daqui 10 anos, 5 anos, estará aí exibindo ainda, né? Puxa, olha como eu estava com o comecinho do cabelo É. branco, agora não tenho mais cabelo. Então, assim, como é que a gente está construindo essa relação? Que legal! Então, a gente faz parte do nosso propósito, se comunicar, pessoas discutirem, pessoas levarem temas, a gente ouvir histórias, que impacta, né? A gente Sem fala, dúvida. poxa, eu também posso. Escuta a sua história, alguém que está numa indústria fala, nossa, eu vou ficar de olho, que o mercado pode mudar e essa empresa pode abrir uma brecha para que eu abra uma terceirização. São exemplos, né? E sempre traz algo valioso. Eu falo por mim, que quando eu converso com as pessoas, a todos os episódios me dá sempre alguma ideia, algum Sim, insight. Às vezes o papo tá rolando 1 hora, mas às vezes uma frase foi suficiente para mudar tudo, né? E aí você vai mudando o ponto de vista, você vai construindo um outro networking também, porque sim, uma coisa muito legal também do nosso podcast é que a gente tenta criar ponte de relacionamento entre os convidados. Então, dentro de pessoas de um convidado que tinha um projeto mais ou menos similar com o outro, sim. de criar Cria sinergias, sinergia. né? Então, hoje, até nesse momento, tem duas entrevistadas que uniram forças e estão desenvolvendo um trabalho agora na África, junto com mulheres empreendedoras da África, Então, né? juntas. Então foi muito legal, porque isso partiu de uma conexão Sim, feita pelo podcast. sim. Então ele não beneficia só quem assiste, mas quem participa, Participa. né? Os teu o network Exatamente. deles. Então é algo extraordinário que Sim. realmente me conquistou. Comecei fazendo mais Como é por que um. surgiu o nome? Na verdade, vou ser franco, É, inteligência artificial, é, tá? Porque eu sou um amante da inteligência artificial também, então usa para o tanto o bem, nome, usa o para. logotipo foi todo construído com Sim. ferramentas de inteligência Nos artificial. dias de hoje, a gente sabendo usar, né, é para nos melhorar, É, né? dentro de várias sugestões Sim, bacanas lá, era uma marca que ainda não era registrada, então estava disponível para ser registrada sim. também. E o formato? O Já era formato um. foi muito intuitivo É, meu ali. é, a sua vontade, sua missão, a sua vontade era falar com pessoas, escutar histórias. Exatamente, né? E foi legal, porque no início eu fiz muito para mim mesmo, né? Mas foi muito legal assim ver depois as pessoas que me conhecem falando assim, puxa, eu assisti e achei legal, gostei. E talvez por isso que eu nunca tentei assim criar roteiros, criar uma coisa extremamente formal, Tá? nunca tentei isso. Eu sempre foi com o intuito de um bate-papo Sim, mesmo entre amigos, tal, com curiosidades minhas mesmo, porque eu acho que essa que é a grande essência, né? sim. Porque às vezes a minha pergunta ali é a pergunta de muita Muitas gente pessoas. e também deixar o convidado à vontade, né? Sim, Então, assim, teve algumas personalidades que a gente entrevistou que já participaram de N podcasts, N sim, programas, tudo, e fala assim, nossa, aqui eu me senti muito bem à vontade fazendo, fluiu sim, legal, passou rápido, tudo, sim. né? Então acho que foi uma coisa legal das pessoas É verdade. recomendarem.
um impacto até de pessoas públicas também que depois passaram a nos procurar querendo Sim, também divulgar alguma coisa é, específica, como nós divulgamos um evento na área de estética, uma grande imersão no é, segmento estético, e nós fomos um canal principal de sim, comunicação. Então, a gente está engateando ainda, engateando. mas foi algo que hoje eu já penso em dar mais corpo a esse Uhum, projeto. A gente tem algumas ideias de novos formatos, novos uhum. quadros, novas ideias para que a gente realmente consiga atrair a atenção das pessoas das formas mais distintas possíveis e atingi-las, né? Sim, e é legal, tem vários assuntos que eu cheguei a assistir, né? Que às vezes a gente vai dar uma olhadinha como é que tá o nosso trabalho. E Eu já, entro no já canal lá, atropelado. acabo ficando meio 40 minutos. Tem coisa para fazer, para não, o papo tá bom. Né? E a gente vê que vários assuntos é digno de encontros, que nem a gente quer fazer aqui, alguns, eles têm um lugar de eventos, né? Que convida todo mundo tal dia, vai ter tal assunto. É legal que tem uma coleção de assuntos ali que dá para desenvolver eventos, cursos, porque são assuntos que as pessoas hoje estão engajadas de fazer acontecer, né, de fazer a diferença com esses assuntos, principalmente de eventos e de eventos para melhorar a humanidade, né, que a gente É, vê muitos projetos assim. Você pensa em fazer algum eventos presenciais, assim, além do podcast? Você a já gente tem despertou? discutido isso muito internamente, né? Já se ventilou a ideia de fazer. Mas por enquanto eu acho que ainda falta algumas coisas, É, mas com certeza um dia vai sair. é, Mas sabe o que é mais bacana também, João? É a forma como a gente incentiva outras pessoas a fazerem. é, Então, assim, teve pessoas próximas a mim que falaram assim: Nossa, eu sempre tive vontade, mas nunca fiz. é, E agora estão se sentindo encorajadas a de ter o seu fazer. próprio podcast, Sim, né? Ou até dentro do meu próprio segmento da área de saúde, eu já vi que alguns profissionais começaram a criar o seu sim, podcast, mesmo que de forma eventual, não como um programa mesmo, com sim, regularidade, com sim, recorrência. Mas é legal porque está incentivando outras pessoas sim, também a expressarem as suas opiniões, a bater sim. papo, levar informação. A medicina, ela foi bloqueada disso, né? É, Ela é proibido os médicos falarem, até em entrevista de TV. Antigamente era bem rígido, o CRM não deixava, né? Tinha muitas regras. tinha que ter autorização, Muita tudo. autorização, não podia falar isso, não podia indicar isso, não podia... A gente recebia lá a área médica era a que mais que a gente recebia, Tinha não que ter pode todas as isso. perguntas antes, não podia ser um bate-papo Porque a multa espontâneo. vinha para o médico e para a TV, então a gente tinha medo de chamar um médico para dar entrevista às vezes. Né? E hoje é muito mais aberto e a gente vê, a gente tem aqui vários exemplos. A gente tem inclusive vai sair tipo um portal, vamos dizer assim, mas é como o Netflix, onde vai ter um monte de médico. Porque os médicos hoje vêm aos montes, né? Eles Sim, querem, eles precisam agora correr atrás disso, né? Porque você vê, isso foi relato de tá? Eu tenho tanta história, eu fui sempre professor da universidade, eu desenvolvi uma pesquisa e hoje eu vejo o que está começando, ele é relevante e eu não. exato. Isso a gente ouviu de um médico assim que se fala, meu Deus, eu preciso ajudar isso não acontecer. Não que esse não tem relevância, todos têm. Aquele que está muito analógico no mercado, ele fala, e eu? É. Né? Tá todo mundo bajulando ele, mas tudo bem, ele é bom, mas e eu? Né? Mas não que ele não seja, mas ele não está inserido no algoritmo. Né? Então todo o trabalho que você está fazendo está te colocando no algoritmo de uma maneira Sim, muito relevante. E isso é legal, a sua excelência, as suas coisas vão começar a aparecer cada vez mais. E ele? E esse médico que é totalmente analógico? É, eu ainda, a gente fala de propósito, só uma parte aqui, eu estou desenvolvendo um projeto totalmente bancado por nós aqui, porque eu não me conformo a maneira que a terceira idade, e não é só a terceira idade, não, existe também uma faixa da população que é um pouco analfabeta digital sofrendo, é verdade. né? Nós estamos aqui uma crítica construtiva.
Nós estamos aqui num prédio muito tecnológico. É, A minha mãe entra aqui, é difícil, analfabeta. é difícil. Minha mãe é semi-analfabeta, uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, só que ela não tem e-mail. Ela não entra aqui. Né? E daí eu até questionei que eu quero mudar aqui para o bem. Nós estamos aqui inseridos, eu quero receber todo mundo. É, Então até quem está à frente desse projeto comigo, que é meu parceiraço, assim, ele é um cara super inteligente, antenado, só que ele também se incomoda com isso, que é o Décio Pitinini. O Décio, nós trabalhamos um tempão junto, eu falei, Décio, eu estou incomodado. Ele falou, cara, eu também estou incomodado com isso, vamos fazer, vamos fazer. Então a gente vai vamos entrar, né, com essa ideia, porque precisamos falar com as empresas. Se você não está sim, esquecendo de alguém, não, não tem uma faixa Itália lá para trás, com não. certeza. O IA vai deixar todo mundo e vai ficar mais para trás ainda esse povo, É, né? Então eu acho que é um exemplo aqui de propósito e de movimento que a gente pode fazer aqui, né, com microfone e vídeo e internet, você né? sabe que o meu público ali, o usuário de aparelho auditivo, a idade média do meu cliente é 75 anos de idade, Então, né? Então, o pessoal quer ir muito pro marketing digital, tudo, né? Essas pessoas, elas não estão tão lá, né? Então, porque nós estamos vivendo um exato, hiato, né? Nós exato. estamos vivendo pessoas que vieram, esse pessoal veio do analógico, Depois eu vou te né? mandar um estudo recente que eu recebi sobre a terceira idade. Eu ainda não tive tempo de ver, mas vou te mandar, já que Aham, você tem interesse nisso. Mas o que é engraçado também é que teve algumas pesquisas que mostraram também que a população da terceira idade, elas não se identificam com as propagandas que são feitas para elas. Então hoje sim. existe muita dificuldade de conexão da terceira idade com as empresas de uma forma Sim. geral, né? E você falou, às vezes, até o médico, quando ele vai montar um consultório, ele vai querer um prédio bonito, bacana, tal, mas que ele não consegue subir porque é tecnológico ali, O né? cliente dele vai ficar barrado lá pelo QR Code. E aí, sabe o que acontece? Se ele passa dificuldade, ele não volta. E aí, É, quando vai ver, o paciente sumiu, por quê? é, Né? sim, E às vezes por uma questão de, puxa, vou querer dar um local bonito, confortável para o meu sim, paciente, mas se o seu público é aquele e sim. vai ter dificuldade e não vai Não vai voltar, voltar. às vezes está fazendo errado, né? Nós estamos vivendo o idoso hoje, aqui entre nós, os idosos, né? Eu tenho 55 anos, sou ativo de bastante a abrir qualquer QR Code e tal. Porém, existe entre nós, né, pai, tio, mãe, é totalmente analógico. Sim, Ele não, né, não tá e vive nesse mundo ainda. Ele precisa entrar nos lugares. Né? Outro dia eu vi o professor Clóvis, eu gosto das palestras dele, ele foi num podcast, ele falou, mesma coisa. Ele relatou a mesma coisa. Ele falou assim, ó, obrigado por ter convidado, eu quase não vim, porque aqui embaixo, antigamente era só vir e entrar. é, Hoje, cheguei aqui embaixo, o QR Code, eu falei, não tem o WhatsApp, ele não tem o WhatsApp. Ele falou, eu sou assumido, talvez eu seja um ET hoje, mas eu não tenho o WhatsApp. Eu falo com as pessoas quando eu chego em algum lugar, eu recebo um recado, eu ligo para as pessoas. Eu não quero ser escravo, eu não sou. Então, assim, ele tem a opinião dele e ele não tem. E o cara na portaria falou: você vai receber um QR Code para o WhatsApp. Eu não leio o QR Code e não tenho WhatsApp, então eu não posso entrar. é que nem os tokens de banco, de plano de saúde, tudo, né? Hoje, 10 segundos para é, você digitar 6 números. Imagina não, um idoso. é complicado. Para a gente Exato. né? Vai logo, você vai perder o que vai mudar. Então, assim, será que nós estamos pensando, né? Quem está projetando esses aplicativos? Tive dificuldade agora numa empresa famosa, comprei uma máquina de café, quebrou não funcionou logo de início, né? No primeiro mês. E como é que faz? Assistência técnica, tudo por IA. Você liga lá, que vai, gira a informação, cai no mesmo lugar. Que não é isso. Aí é barato ainda, né? Aí você fica 4 horas esperando. Ó. Daqui a pouco falaremos lá. Você fica lá, Sim. 4 horas. Que veio uma mensagem depois assim: oi, eu sou Francisco. Qual é o problema com a sua máquina? Depois de 4 horas. Então, cadê a tecnologia? Fez uma tecnologia com IA. Quando caiu um ser humano, depois de 4 horas ele veio atender. Sabe o que aconteceu?
6 minutos depois, interrompeu por falta de interatividade. Interatividade. Porque eu não tô lá 4 horas olhando pro meu celular para ver que horas que o Francisco vai falar comigo. Então, você imagina um idoso que já tem dificuldade, ele entra lá, responde a pergunta, sim, qual é o seu CNPJ? Sim, não, aí cai no mesmo lugar, que eu ainda fui teimoso para tentar achar um jeito de dizer, porque lá quer vender cápsula primeiro, um monte de coisa, Sempre vem os propósitos da empresa ali, né, você primeiro. entendeu? Eu passei dias, daí entra de novo, Imagina. começa tudo de novo. Então, assim, o número da máquina, aí pergunta o número da máquina. Você vai lá, o número da máquina é tão escondido que a hora que você volta interrompido por falta de. Putz, de novo. Mas uma coisa interessante também que a gente aborda é que, assim, a inteligência artificial veio para revolucionar e hoje, se você pegar estatísticas, mais de 85% dos empresários estão buscando alguma forma de aplicar isso na sua empresa. Sim. Eu falo assim, gente, vamos parar um pouquinho, porque a IA ela é importante. Não vou ser Sim. Ela hipócrita vai aqui de ajudar falar que vai muito. Me ajudar ajuda muito, muito, mas mas. eu acho que tem coisas muito mais essenciais para você melhorar seu negócio. Então, como é que está seu pós-venda, principalmente? Sim. Porque por que que as pessoas falam assim, para vender a empresa é uma maravilha, mas depois, como que é, né? Então, eu acho que hoje o empreendedorismo carece muito de excelência de pós-venda. Seja das grandes empresas que acabam terceirizando empresas de telemarketing que para resolver problemas, né? E eu falo que isso não só prejudica a imagem, mas também aumenta o custo por cliente, né? Eu É, acho que o melhor marketing ainda é o boca a é boca. boca a boca. E o que acontece é o Você está seguinte, ouvindo o seu cliente? você gasta muito dinheiro em marketing para encantar seu cliente, te convencer ele a comprar seu produto ou seu serviço, e depois se você não tem pós-venda, você simplesmente perde, né? É, E hoje, na era da internet, com Reclame Aqui, tive o prazer de entrevistar a fundadora do Reclame Aqui, é, e assim, foi um baque inicial para as empresas, porque as é. empresas, Eu assim, gosto do Reclame Aqui. recebia Ele reclamação resolve. e ninguém resolvia, ninguém ficava sabendo. Hoje já não é mais assim, o olhar tem que ser outro, Resolve, é. né? E mesmo assim a gente ainda vê uma infinidade de reclamações mesmo com essa visibilidade. Então eu acho que as empresas elas têm que se preocupar sim com inteligência artificial, mas tem que também continuar investindo na qualificação de Sim, pessoas, continuar investindo em treinamento, sim. em processos, em Existe um pós-venda. ser humano atrás disso tudo, né? Exato. E parece que não. A gente vê que parece que as pessoas, talvez os jovenzinhos lá vão lá, ganhou um prêmio porque vai dar uma puta economia para aquela empresa. Fiz um aplicativo onde você pode tirar as pessoas. Eu recebi uma empresa, a gente sempre tem, né? O pessoal vem ofertar equipamento. Nós temos tecnologia, né? Câmera robótica, tudo isso para facilitar. Veio uma empresa, marcou uma reunião, a tecnologia tá, vamos ouvir, né? Eu participo das feiras em Las Vegas, onde lança todos os equipamentos lá, mas vamos ouvir. Ele falou, não, a frase dele, depois eu até brinquei com ele, foi muito, quebrei o protocolo, foi muito, muito legal com ele. Eu falei, olha, muda a sua frase de venda, cara, tô querendo te ajudar. Ele falou 5, 6 vezes no início da nossa conversa assim, não, você pode tirar todo o técnico, você vai, não precisa ter de gente mais aqui. Com o nosso equipamento, é um tablet aqui, a pessoa chegou, ela clica aqui, não precisa mais de funcionário. Eu brincava, então não, fala isso não, o Lucas, pô, né? Tava o outro Lucas, até um Lucas aqui também, mas tava o outro Lucas lá. Eu falei, não, o Lucas eu gosto dele. Eu brincava com ele, não quero tirar. Não, mas aqui o cliente ele não precisa mais operar. Ele aperta aqui, ó, tá vendo? O vídeo dele apresentando. Acende as luzes e a câmera. Aperta aqui, aí grava, conforme eu falo, muda a câmera. Né? Só que a câmera dele só tinha uma câmera. Só pegava do lado de frente. Eu falei, mas eu quero a câmera de frente, eu preciso da câmera. Movimento labial, nosso ângulo, eu importo. Como é que a sua faz? Não, porque você precisa, cara. Você tá preocupado em tirar gente, a gente já tirou gente. Eu quero alguém, eu quero ser humanos aqui dentro, falando boa tarde, servindo um café. Nós vivemos entre ser humano. Exato. Então daqui a pouco vai vir um robô sentar aqui, o robô grava, o robô assiste e o robô, e aí? Né? Qual o sentido da vida? É, Falei, então muda seu discurso. Fala assim, olha, eu trouxe equipamento onde pode ajudar os seus funcionários a ter mas só que você vai ter que ter câmera ali também, porque você tá muito robótico e você não tá pensando em quem vai assistir lá do outro lado. Então, olha, olha, ó, é.
até o argumento de venda, apavorado para vender, dizendo, não, a gente tira as pessoas, não, a gente não quer tirar as pessoas. Eu queria ter mais alguém, mais uma pessoa aqui no estúdio ainda. Eu quero ter mais um aqui, que vai fazer parte de acompanhar, né? Então a gente precisa humanizar também. Nós Sem vivemos dúvida. num mundo e num país, num bairro, numa rua, numa empresa de gente, né? Você sabe, quando eu comecei o podcast, algumas pessoas falaram assim, por que que você não faz da sua casa online, né? Como muitos fazem dessa forma. Eu falo, não, porque eu acho muito importante Muito o contato frio. físico, a Faz presença, uma entrevista. a conversa de bastidor, né? É tudo isso. Fazer online, às vezes a pessoa está longe, Aí tudo tal, bem, mas como situação pontual, né? Como nós já direto vem coisa. fizemos, Ai, mas eu mas posso fazer eu aqui, as pessoas assim? Eu falei, olha, puta, eu não te indico. Eu tô indo até contra o meu. Você quer fazer, mas eu quero assim. Eu falei, vai ser frio. Nós estamos aqui, a gente fala um em cima do outro, né? É uma conversa, é um negócio é, gostoso de conversar, é dois amigos conversando. Faz virtual. não, Acabou isso aí. Aí você nem tem quem um tempo de assiste tem saco resposta. Não, também. não tem. Então, cadê o ser humano? Cadê a emoção? A entrevista não vai ser a mesma. Vou te falar, aparece, hoje menos, mas a gente orienta e quase. Olha, eu fico tão querendo ajudar que eu quase falo assim: não vou alugar o estúdio para você, porque você vai fazer muito ruim. Pessoas que vêm querendo fazer só o corte. É um absurdo do absurdo. É, Né? Tirar o corte para quem está assistindo, quem não, né, não acompanha como é que funciona, a gente faz uma conversa muito legal. E para promover essa conversa, a internet possibilita e a gente usa como ferramenta, às vezes, pegar um trecho que simboliza o quanto você foi importante na sua trajetória, ou que eu estou falando algo que foi legal, ou que se a pessoa. A estratégia é pega pedaços que foi muito legal, muito impactante, que isso simboliza a nossa conversa e transforma isso naquela chamada antiga da TV, chamadas, joga nas redes sociais para falar, nossa, temos um material bacana, um papo bacana. E isso que é a finalidade daquilo. Só que isso possibilita crescimento no canal e as pessoas querem já pular, tirar a entrevista. Então eu não preciso do Cláudio aqui. Eu vou lá e simulo que eu estou conversando com alguém. As pessoas simulam. já soube disso. E assim, põe um assistente ali e eu falo, separo aqui 30 dicas do Você Ensina. E minha intenção aqui não é vender, eu tenho um treinamento Você Ensina. Eu não tô aqui para vender, eu não falo dele. Assim, não. Porque o meu intuito, o meu propósito é de ouvir pessoas, melhorar pessoas. Eu aprendo com ele, depois de uma mentoria minha, eu uso exemplos. Isso para mim sempre foi muito bom. Foi a minha faculdade, sempre. A pessoa já grava os cortes. Qual o sentido? Eu falo, Né? não faça isso, porque no calor da conversa você diz coisas, e se eu explicar coisas para você, pelo seu olhar, pelo seu interesse, ou não, ou sim, eu vou explicar diferente sempre. E vai ser sempre caloroso, sempre com emoção. São pessoas conversando. Se eu fizer só o corte desses temas que nós conversamos aqui, é frio. Quem está em casa sabe que você está fazendo isso. Exatamente. E não é um nem dois, agora menos, mas no começo é desesperador. As pessoas querem pular as fases. Você não está construindo o seu canal, construindo sua network, construindo. E nisso vem até outras coisas junto, porque você está ali, ó, é o calor do bate-papo. E as pessoas querem pular isso. É, É ansiedade. Eu quero ter o sucesso. Tá, você vai ter o sucesso aos 30 anos, vai fazer o que agora? Então, assim, constrói. O caminho é gostoso. Né? O exatamente. caminho faz As pessoas parte. são muito imediatistas, né? Né? Então, pô, por exemplo, você citou esse exemplo. Para mim, não significa nada mais além do que uma questão de, assim, de ego. E é a mesma coisa que eu falo para os empreendedores em relação ao Google Meu Negócio, Uhum. né? Então eu falo assim, toda empresa tem que ter o Google Meu Negócio, porque Uhum. hoje as empresas, o consumidor, ele olha muito a reputação, o que as Sim. pessoas falam a respeito e tal. E aí o que que acontece? A maior parte dos empreendedores que eu conheço, eles falam para amigos, Sim, familiares, entra tudo, lá. e ficar colocando lá É. avaliações positivas. Não Uhum. cola. É. Nem o algoritmo no Google hoje, ele consegue, ele já Já identifica identifica. isso, né? É. Então, às vezes é uma coisa que está jogando até contra, porque se Sim, torna uma coisa não de forma autêntica, né? sim.
Então eu falo que assim, eu acho que as pessoas, todas elas, deveriam produzir algum tipo de conteúdo, porque todo mundo tem uma história, tem Sim, algo para ensinar, então eu super incentivo. Estou tentando convencer a minha esposa agora a ter um podcast é, também na área da saúde. Então eu acho que as pessoas têm histórias para contar e todas as histórias são valiosas, então, né? Agora, isso tem que se transformar em aprendizado, sim, conhecimento e não na, é, na ganância. Eu vou sim, fazer algo para vender, né? Então, sim, o objetivo nosso ali, apesar de ter os patrocinadores, tudo, mas o nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas, conscientizar as pessoas. E eu falo que o maior aprendizado ainda, a maior satisfação é nossa ali, desse contato que sim, eu falo, não tem coisa é, mais gostosa que é, conversa de sim, bastidor, você sai, vai é, tomar um café junto e tal. é, E é um networking que você vai se beneficiar também para muitas coisas na sua vida, e que no sim, online lá, desligou a câmera, acabou, você não acabou. tem mais É, contato, relacionamento, né? Uma sim, coisa que a gente já até conversou um é, dia, né? sim, Então, assim, vamos conhecer as pessoas também, além das câmeras, sim. eu acho fundamental. Por outro lado, eu vejo, eu tenho clientes, né, que ele faz o podcast há tempo, hein? Há anos ele faz com a gente. E ele fala, para mim, o mais valioso é eu sentar com essas pessoas. O que eu me relaciono, o que eu fico mais amigo, eu ouço, eu aprendo, a gente discute, eu coloco lá na internet. Só que o valor disso para mim É, é sentar com essas pessoas. Eu falo, não, ouvir isso é outro ponto, né? sem Você fala assim, dúvida. nossa, a conexão. E eu vejo a satisfação das pessoas porque ele é cativante, as pessoas, né, têm o dom da comunicação, e as pessoas gostam disso. Ela leva embaixo do braço dela a história também, aquele vídeo como história. Não importa se 1.000 pessoas, que nem eu falei, 2 pessoas vão assistir. Exato. Ela leva com maior satisfação, né? E a gente faz conexões de pessoas. Então E isso é muito network legal. é o que mais impulsiona negócio. Não é marketing, não é Não nada, é, é network. sim, Não tem aquela história que a cada 7 pessoas que você conhece, dentro dessa cadeia de sete aham, na na pirâmide, pirâmide. sempre vai ter um desses 7 que vai levar alguém que é É, próximo do Papa, né? sim, Aquela é. história. Então A é quantos bem isso. telefonemas você tá do Papa, né? Exatamente. Então, assim, o networking hoje funciona, é muito positivo, te agrega muito. Sim, A troca de figurinhas com outros segmentos também é importante, que eu vim de um segmento de aparelho que as pessoas só trocavam figurinhas com eu pessoas sei. de dentro do próprio Sim, segmento, não é? sim, Mas eu falo, a melhor coisa que você pode fazer para inovar dentro do seu setor é interagindo com especialistas de outras áreas, outras aí que você áreas. traz a inovação, né? É, E hoje o espaço da audição é visto como uma empresa de conceitos inovadores dentro do mercado, por quê? sim, Porque o que eu mais gosto de conversar é com gente que não é da minha área, né? sim, Então, é, vamos ver o que o pessoal está sim, fazendo, deixa eu ver o que a Amazon está fazendo, o iFood está fazendo, o sim, que as grandes corporações estão fazendo. Você fala, mas eles têm um dinheiro que o pequeno empreendedor não tem. sim, Você pode não ter o dinheiro do marketing, mas o insight de uma ideia aplicável para o seu negócio de sim, forma simples, você sempre tem. sempre tem. Você sempre vai captar alguma coisa valiosa, É. né? Mas é isso, acho que a gente está sempre aprendendo. É um espaço democrático, né, que todos estão debatendo assuntos e faz a gente crescer de uma forma que ninguém tira, né, essa vivência da gente, né? E aqui eu agradeço você de Eu que ter agradeço. tirado um tempinho para contar a sua história. A gente pôr na nossa galeria do Você em Cena, quando o Cláudio entrou em cena nas suas etapas aí. Obrigado até por também usar os nossos estúdios, que a gente fica eu sempre falo, tem muitos clientes que a gente olha e fala, meu Deus, eu queria, eu pagaria para eles estarem gravando, né? Então é uma troca, né? A gente tem vários e vocês são esse exemplo também, se encaixa nisso, porque a gente fica orgulhoso de ter esse assunto debatendo e acontecendo e as pessoas é, nesses ambientes que a gente idealizou e é um propósito, né? Então o nosso propósito está funcionando por causa dessas histórias que também você ouve lá, né? Sim. Então, obrigado por estar
junto com a gente e agora junto com a gente no Você em Cena também. Eu que agradeço o convite, parabenizar também por todo esse projeto. Os estúdios são fantásticos. Eu falo que é um local que eu me sinto muito à vontade. Os nossos convidados se sentem muito à vontade também. Os convidados gostam de estar Ah, ali sim, no estúdio, querem conhecer mais tudo. As pessoas que trabalham também, toda a equipe é fantástica. Eu acho que isso ajuda muito a motivar a gente a seguir em frente, né? sim. E a você, que obviamente com a sua expertise aí de televisão, as conversas que a gente tem Sim, aí de vez em quando que a gente se esbarra são sempre muito valiosas legal. e faz a gente sempre pensar em coisas novas Sim. que a gente pode fazer, trocar figurinha. Sim. Então, E parabéns aí e a sucesso. gente tá aí para ajudar a se comunicar, né? E vamos se unir nesse network, né? Ó, cada um com o seu, e quando junta tudo, vira um ambiente agradável, né? De Sim, pessoas do bem. tá, Obrigado joia, aí. obrigado. Obrigado aí, Lucas, por estar junto com a gente aí, viu? Falou, tchau, tchau. Até no próximo episódio aí para mais um amigo, uma pessoa, um empresário entrar em cena também e falar como é que ele progrediu e está em cena até hoje. Tá bom? Um grande abraço.